testemunho e não a cobiça. Desvia os olhos dos que me contemplam a vaidade e vivificai-me no teu caminho. Confirma a promessa a teu servo, que inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A lei, o salmista, pedindo entendimento ao Senhor, para que seja reto, correto e honesto diante de Deus e diante dos homens também. Soberano Deus, Pai de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus, o meu Senhor, papai, quero neste momento pedir graça, sabedoria, Senhor, a Ti, para que eu possa compreender, papai querido, Senhor Deus, para que nós possamos entender as Tuas palavras, papai, os Teus estatutos, papai, e colocarmos em prática. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, ética. É uma das virtudes que todo homem deveria ter. Deveria saber e deveria colocá-lo em prática. Então, nessa matéria importante, nós vamos entender que nem tudo nós devemos falar. Muita coisa é falta de ética. Muito homens que estão pregando a palavra do Senhor, por falta de ética, desvia do verdadeiro propósito da palavra do Senhor. Como toda ciência, na qual nós procuramos entender e estudar, a ciência da ética, ela está ligada à ciência da moral também. Lá no século VI a.C., os gregos, eles já ensinavam ética. No mundo grego, as primeiras escolas que tinham era filosofia, política, ética e moral. Eram matérias que se dava para o menino dos filhos dos nobres daquela época. E a moral está dentro de um desses ensinamentos exclusivos que os gregos de então ensinavam os filhos daqueles homens. E Pitágoras, no século VI a.C., ele começa a desenvolver uma das primeiras reflexões sobre ética. A partir do orfinismo, e ele afirmava que a natureza intelectual é superior à natureza sensual
e que a melhor vida é aquela dedicada à disciplina mental. Aquela disciplina que o homem olha para dentro de si mesmo e enxerga o que é certo e o que é errado. O que busca o bem e também busca e vê o mal. Pitágoras tinha isso. O homem olhar para dentro de si e enxergar a sua necessidade e tirar do melhor de si para com os outros. Porque ética e moral não é para mim mesmo, mas é para o meu semelhante. Para mim ter ética sobre o meu semelhante. Um exemplo, eu sou professor aqui no ITCRE, tenho o pastor Arlindo, que é o meu diretor, e em minhas aulas, eu falar mal dele, falar mal do ITCRE, da escola na qual eu leciono. Isso é falta de ética. É eu olhar para mim e saber se eu posso, se eu devo, se eu vou fazer mal a alguém por causa das minhas palavras. Isso é ética. É uma das lições da ética. Ok? Os gregos do mundo antigo, lá antes de Cristo, né? Eles carregavam a moral e a ética junto. Ética e moral são co-irmãs umas com as outras. Não existe ética sem moral. E não existe moral sem ética. Eu não posso ser um homem ético se eu não tenho moral. Eu não sou um homem moral se eu não tenho ética. E os gregos tinham esse ensinamento. Pois bem, e para a moral, ele tem a palavra ethos, que quer dizer costume. E ethos para designar índole no sentido caráter temporal, natural da pessoa. Então, eles tinham essas duas pronúncias, sendo que essas duas pronúncias está ligada em uma só. Está ligada em uma só. Vamos lá. Aí na página 3, aí nós temos alguns exemplos. A mulher foi muito ética, não revidou a agressão. Está falando da mulher ética. Este político é um homem ético. Ou toda vizinhança respeita como um homem de moral. Você vê como é que é a ligação dos três exemplos. 2 de ética e 1 de moral.
sendo que as três está ligada diretamente na índole, no costume do indivíduo. Do indivíduo. O nosso dicionário Aurélio, ele diz o seguinte: ética refere-se ao estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente determinada sociedade seja de modo absoluta. A ética está ligada à qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Daquilo que eu entendo que é bem e daquilo que eu entendo que é mal. Daquilo que eu vou fazer o que é bem e daquilo também que eu vou fazer o que é mal. Não só dentro de um grupo fechado, mas no individual, no particular. Ok? E o mesmo Aurélio, ele diz de moral: toda e qualquer sociedade, ela é regida por conjunto de regras. E essas regras morais, se o homem a colocar em prática, leva a uma boa ética. Porque cada sociedade, cada parte da sociedade, ela tem os seus costumes. Embora que nem todo costume é um costume ético. Por exemplo, o que era errado na época de Abraão, também errado na época de Davi, na época de Moisés, também errado na época dos Macabeus, errado na época de Jesus, e também continua errado nos dias de hoje. Dentro da lei moral, principalmente a lei moral regida por Deus, que todo homem conhece, embora muitos e muitos e muitos não a praticam, mas conhecem a lei moral de Deus. E quando o homem consegue compreender isso, ele traz uma boa ética para si. Ele consegue carregar dentro de si uma ética que vai conduzi-lo de acordo com a sua moral. Um grande exemplo que nós temos aí, que nós vemos todos os dias na televisão, são os nossos políticos falando de ética. Ética daqui, ética dali. Mas esses nossos, mesmo políticos nossos,
eles não vivem dentro de um conjunto de regras morais saudáveis. Infelizmente. Já temos na nossa cabeça que todo político é corrupto. Por quê? Não tem moral e ele também não tem ética. Infelizmente. Por exemplo, olha só um exemplo bem importante que o pastor colocou aí. Veja que ninguém precisa fazer pela reflexão ética de dizer que é imoral um vizinho roubar um cachorro de outro e dá-lo um presente a um compadre. Não precisa nem dizer que esse camarada, que esse moço, ele é imoral. Ele rouba um cachorro do vizinho e dá para uma terceira pessoa. E o mais grave de tudo, esse exemplo que ele passou aí, que está na apostila, é que esse vizinho, ele não foi ético por duas vezes. Ele não foi ético com o seu vizinho por ter roubado o cachorro, não ter olhado nesse vizinho que deveria ter uma criança que gostava desse cachorro. Ele também não foi ético com o seu compadre por ter dado um cachorro roubado. Ele não foi ético com o seu compadre para colocar esse compadre dele em maus lençóis. Se por acaso esse vizinho passasse na rua e visse esse compadre com esse cachorro, ele ia conhecer o cachorro. Ia dizê-lo: esse cachorro é meu. Me pertence. O seu compadre não foi ético. Não teve moral de olhar para a situação e ser ético com o seu vizinho e ser ético com o seu compadre. Isso é ética. De tudo o que nós fazemos, nós como morais, como homem moral, nós temos que ter ética. Seja no nosso trabalho, nós temos que ter ética no nosso trabalho. Ética profissional. Aonde nós andamos, nós temos que ter ética. Uma coisa que me aconteceu hoje, eu saí com a minha esposa, fui ao banco aqui na Praça 8 e eu fui transferir um dinheiro, não consegui transferir e eu tive que sacar o dinheiro. Mas como eu não tenho o hábito de trabalhar com o Banco do Bradesco, eu fiz todos os trâmites
coloquei o valor do dinheiro que eu precisava sacar, ou do limite do dia, e apareceu na tela a seguinte frase, mais ou menos assim: não concluímos ainda a transação. Eu não li, não percebi, não li direito. Abaixo um pouquinho dizia que era para mim aguardar sair as notas, né? Naquela saidinha do dinheiro do caixa eletrônico. E eu falei para minha esposa, não consegui fazer. E automaticamente e instantaneamente eu fui ao caixa ao lado. Tinha um casal, estava nos aguardando a sair, e eles, assim que eu saí, eles se aproximaram do caixa. E quando eu estou inserindo o cartão, ali onde que recebe o cartão eletrônico, o rapaz fala assim, moço, saiu seu dinheiro aqui. Quase que eu ia perdendo o meu dinheiro. O casal foram éticos, tinham moral, e dentro dessa moral foi ético me chamar e me entregar o dinheiro. Contei na frente deles e não faltava uma nota sequer. Ética. Eu agradeci primeiro a Deus, né, por ter me livrado dessa encrenca, e depois agradeci ao jovem casal. A moça estava até grávida, eu agradeci ricamente ao jovem casal, né, por ter me aberto os olhos ali naquele instante. Ética. Então, eles foram éticos. Isso é ética. Mas a ética só vem dentro da moral. Se fosse outro casal, ou um homem, ou uma mulher, que não tivesse moral, ele jamais teria usado a sua ética para me devolver o dinheiro. Isso não foi com outra pessoa. Aconteceu comigo hoje, dia 23/5/2020, por volta das 11 horas da manhã. Então, isso é ética. Então, a ética está dentro dentro do bojo do homem, da moral do homem. Quando nós falamos moral do homem, nós estamos falando, evidentemente, do moral da mulher.